Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todo mundo. Que Deus possa estar nos abençoando mais uma vez aqui, com o nosso bate-papo, nossa conversa de sempre, não é isso? Ficamos aí 2 dias impossibilitados de termos a nossa live, precisamos suspender a live de segunda-feira e a de terça, mas aqui estamos hoje nós, quarta-feira, já estaremos aqui com o nosso irmão e amigo, Fabrício Neto, ele que tem a sua formação em gestão de saúde mental. E vai ser nosso bate-papo, nossa entrevista, nossa conversa com ele. Que Deus possa estar assim nos abençoando, tá certo? Vamos estar convidando a irmã para estarmos com uma conversa. Esperando. Os irmãos, você vá compartilhando aí em suas redes sociais, convidando pessoas para estar nos assistindo, que a conversa vai ser muito boa. Estamos só aguardando aqui ele aceitar aqui para já começarmos o nosso bate-papo hoje com um tema muito bom que é saúde mental na quarentena. Pastor José Silva, aquele abraço, meu irmão. Nossa irmã Thaís também está conosco mais uma vez. Deus abençoe. Todos que já estão conectados conosco. Nossa irmã Neia também já está conosco. Pronto. Nossa irmã Diaconisa Ariane também conectada conosco aí. Posso estar abençoando essa família abençoadíssima. Pronto, Fabrício Neto, chamei o senhor novamente aí, tá? Concorda conosco aí, aceite e vamos estar batendo um papo aí. Nós vamos divulgar bastante essa conversa, essa live aqui hoje, para o máximo de pessoas estar conectados conosco. Nosso irmão Gustavo já está conosco também. Minha guitarra, Gustavo, meu guitarrista, Deus abençoe, meu irmão. Está em paz, Fabrício, está tranquilo, meu irmão. Quantas vezes houver necessidade, a gente vai estar mandando o convite. Vai dar tudo certo para a glória do Senhor nosso Deus. Uma hora a gente consegue. De pessoas, se você conseguir fazer com que essa live chegue, é interessante, não só pelas visualizações, mas também pela utilidade que ela terá nisso. Ela é tão importante para líderes como para liderados. A saúde mental na quarentena. Assim que a gente conseguir aí contato, já estamos tentando já contato aqui com Fabrício Neto. Fabrício, meu irmão, é assim mesmo, tá? Irmã Emily Borges, isso aí, a senhora, a tua casa aí, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tá bom? Cantou conosco aqui outro dia, foi uma bênção. E sempre que pode estar conectado conosco aí. Nosso irmão Eliseu também, Deus abençoe. Falei que mandaria para ele um abraço, está aqui, estou mandando. Eliseu, meu irmão, aquele abraço, tá? Que Deus te abençoe aí. Permaneça conosco aí, tá bom?
Tá tranquilo, Fabrício? Tá em paz, meu irmão? Irmã Arlete, também abençoe. Deus abençoe a senhora, minha irmã. Estou tentando aqui, Fabrício. Estou tentando novamente, meu irmão. É que quando acontece assim, geralmente vai ser muito boa, entendeu? Pronto, mandei mais uma vez aí. Isso. Quanto mais pessoas aí você puder agregar esse projeto, vai ser maravilha, tá bom? E aí, espalha aí, vai ser benção. Já conseguimos aqui, estão conseguindo contato com ele. Pronto. Pronto. A questão é que esse formato é diferente, na horizontal. Não entendi. Eu não estava conectando na vertical. Agora foi na horizontal, tá certo. Ah, tá. Ok. É, Entendeu? certo então. Certinho? Erivaldo, meu irmão, um abraço. Eu sei que o senhor está dando uma live agora também. Perdão, terá uma live agora às 10 horas. Deus abençoe, meu irmão. Chile e Eliel, abençoe esse casal aí, Deus. Muito bem. Fabrício Neto, meu irmão, meu amigo, cantor, pregador, enfermeiro, gestor em saúde mental, homem cheio de qualidade, cheio de predicados. Ah, meu Deus. Mas gostaria de falar com o enfermeiro, com gestor em saúde mental. Fabrício, meu irmão, antes de darmos aqui continuidade, eu queria só ler um texto, Lamentações 3:21, que diz o seguinte, meu irmão: contudo, quero trazer à memória o que me dá esperanças. Para a conversa de hoje, eu busquei alguns textos, busquei um texto para ler e eu me vejo esse à mente. Quero trazer à memória só o que me dá esperanças. Pastor Breno Lopes, um abraço. Irmã Lisângela, um abraço também. Deus abençoe vocês aí. Que Deus possa abençoá-lo. Meu irmão, gostaria que o senhor se apresentasse e já vamos entrar aqui no nosso bate-papo. Fique à vontade. Tá certo. Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Osnildo, Daile, meu Contigo. amigo. É um prazer estar aqui falando contigo, conosco, participando desta live. Bom, para quem não sabe, eu sou enfermeiro especialista em gestão em saúde mental. Não atuo na área da enfermagem, atuo mais com palestras. E nessa noite a gente vai estar falando um pouquinho sobre a saúde mental na quarentena. E eu também separei aqui um texto bíblico que está registrado em Romanos, capítulo 5, versos 3, 4 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu acho interessante esse texto, quando Paulo escreve à igreja cristã em Roma, ele diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Parece paradoxal, parece contraditório nós nos gloriarmos ou nós nos orgulharmos em períodos de tribulação. Nós estamos vivendo em uma época sem precedentes na história da humanidade. A pandemia do Covid-19 marcou uma era. Podemos dizer que o mundo se divide em antes e depois de 2020. É uma nova era que se inicia. Nós sabemos que o mundo pós-pandemia não será igual. Vai haver uma necessidade de ressignificação, de readaptação, de resiliência acima de tudo. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, Paulo, ele diz que nós temos que nos gloriar nas tribulações. E é interessante que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse que nós teríamos aflições. E aí a gente volta lá para o Éden e a gente entende que
Em decorrência do pecado original, hoje o homem sofre de doenças, enfermidades, aflições e também está sujeito a morrer. E aí a gente hoje está vivendo dessa pandemia, nessa crise cultural, econômica, social. O mundo foi virado ao avesso, as pessoas estão desesperadas, o estresse, a ansiedade, o pânico, a depressão tomaram conta de muitas pessoas. E aí a gente vai falar aqui hoje sobre a questão de como manter essa saúde mental na quarentena. E é interessante que temos que levar em consideração uma coisa. Na quarentena, muitas pessoas já estão vivendo em sofrimento psíquico. Isso é notório, isso é fato. Porém, algumas pessoas não conseguirão suportar, aliás, já não estão suportando e não suportarão esta esse terrível momento no qual estamos atravessando. Então, assim, algumas pessoas durante a pandemia se estressaram muito e continuam se estressando. Por quê? É algo imprevisível, nós não temos uma previsibilidade em relação a nada, nós não sabemos que dia tudo isso vai acabar, nós não temos como fazer planos para o futuro, e aí a gente vê que há uma diferença entre o medo e a ansiedade, né? O medo é, na verdade, algo diante de uma ameaça real. Quando eu falo de ansiedade, eu estou diante de uma ameaça que ainda está por vir. É uma antecipação de uma ameaça. Isso é ansiedade. Então, o que a gente está vivendo? Um momento difícil, um momento que nunca conversamos. E, assim, já tivemos muitas crises, já passamos por muitos problemas de cunho infecto-contagioso. Muitas pessoas já foram dizimadas, morreram em decorrência de algumas doenças virais, infecciosas. Mas nós estamos diante de uma doença que ainda não tem uma solução definitiva. E aí o que acontece? Eu quero remontar aqui ao Walter Cannon, que afirmou em 1927, ou melhor, formulou o que nós chamamos de reação de lutar e fugir. Ele percebeu o comportamento de alguns animais diante de uma situação de estresse real. O que acontece? Há uma descarga de adrenalina no sistema nervoso simpático, fazendo com que esses animais tivessem duas opções: lutar ou fugir. Quando nós nos referimos à pandemia do Covid-19, nós percebemos que nós não temos duas opções. Nós só temos a alternativa. E qual é a alternativa? Lutar. Enfrentar o problema cara a cara. E para enfrentar esse problema, é necessário ter o quê? Estrutura, é necessário ter resiliência, é necessário ter uma autoconsciência emocional, um autocontrole emocional, porque isso demanda desafios e a gente tem que estar preparado para isso. Então, o que é o estresse? O estresse é uma reação natural, fisiológica, biológica, faz parte do organismo. Uma vida sem estresse não é vida. Todos nós temos estresse. Agora, o que acontece? O estresse, ele pode ser natural ou pode ser patológico. Tá? Então, assim, quando esse estresse acontece devido a algum conflito, a algum trauma, a alguma adversidade, como esta na qual estamos vivendo, isso é muito natural. Agora, nós precisamos saber como que as pessoas responderão, qual a resposta emocional diante dessa pandemia. Ou seja, algumas pessoas elas vão passar por essa pandemia como alguém atravessa um rio a nado. Outras pessoas não conseguirão atravessar a pandemia. Outras atravessarão, mas com muitos problemas. E outras, ainda que não apresentem problemas durante a pandemia, apresentarão mais tarde, como, por exemplo, alguns soldados após a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tiveram um problema chamado de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Algumas pessoas que estão tão pressionadas fisicamente
e psicologicamente falando, que vão desenvolver esse transtorno após a pandemia. Então, vamos lá. Quem não tem uma predisposição genética, uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade a desenvolver um transtorno mental, seja um transtorno depressivo, seja um transtorno de ansiedade, seja uma esquizofrenia, essas pessoas conseguirão, na maioria das vezes, atravessar a pandemia e sair ilesas. Outras desenvolverão transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, algumas pessoas, a gente precisa entender uma coisa: cada ser humano é único, é ímpar, é singular. Então, assim, nós temos que respeitar a individualidade do outro, nós temos que respeitar a singularidade do ser humano. Por exemplo, talvez o senhor tenha uma resposta diante da crise, mas talvez um outro irmão, uma outra pessoa, não tenha a mesma resposta. Da mesma forma, quando você perde um ente querido, diante do luto, nós temos muitas respostas. Então, assim, cada pessoa tem uma estrutura, tem uma resposta emocional diante de determinado estressor. Por exemplo, eu vou citar aqui a esquizofrenia. Geralmente, quem desenvolve a esquizofrenia já tem uma predisposição genética a desenvolver a doença. Por exemplo, eu ouvi muitas histórias de pessoas que experimentaram drogas e quando experimentaram as drogas, a doença que estava submersa eclodiu, ou seja, emergiu, apareceu. Então, a gente chama isso de elemento estressor. A pandemia, por si só, já é um elemento estressor. Então, algumas pessoas vão desenvolver um transtorno mental devido à própria vulnerabilidade. Outras pessoas não. Outras pessoas vão passar pela pandemia e vão sair da mesma maneira. É claro e óbvio que houve aí um abalo, um colapso na economia mundial, né? Muitos empresários abriram falência, né? Muitas pessoas estão vivendo até sem o que comer em casa. Então, a situação está muito complicada. Alguns estão sobrevivendo mesmo, né? Durante a crise. Então, assim, aí a gente fala sobre a questão da resiliência. O que é essa resiliência? A resiliência, na verdade, no conceito original, é a capacidade que alguns corpos possuem de retornar à posição original depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Pegue um elástico novo, estique bem esse elástico, estique bem. Quando você soltar, ele vai voltar à posição original, à forma original. É um elástico novo. Agora pegue um elástico velho, estique. Ele está todo desgastado, ele não consegue retornar à forma original. Então, o que acontece? Isso é resiliência. Algumas pessoas estão sendo pressionadas, esticadas emocionalmente, psicologicamente falando, e elas vão voltar tranquilamente à forma original. Outras não. Outras, não, por estarem tão desgastadas, elas não conseguirão voltar, elas não conseguirão ter essa estrutura para retornar, voltar à sua forma original. Então, muita gente vai sair da pandemia com problema, isso é fato, né? Alguns vão desenvolver transtorno na pandemia. Quem já tem transtorno e não faz acompanhamento médico ou psicoterápico, quem está tomando medicação, né, e parou, por exemplo, vai ter um agravo, uma piora no seu quadro clínico. Então, a gente aconselha, né, as pessoas que já estão fazendo tratamento e acompanhamento psicológico a continuarem, né, a não parar no tratamento, porque justamente nesse momento é o momento mais inadequado para parar de fazer o tratamento. Uma pergunta? Excelente, excelente. Fabrício, da forma que a pessoa chega, ou da forma que a pandemia pegou a pessoa, isso influencia, então, da forma que a pessoa vai sair da pandemia? Por exemplo, quem já tem problemas psicológicos antes da pandemia tende a piorar com ela. Quem não tem, há um grupo que tende a desenvolver. Isso. E tem um terceiro grupo, que é aquele grupo mais resiliente, mais forte, que não vai atravessar nada. a pandemia e vai continuar sem nenhum problema. Ótimo. Quem está nos ouvindo aí, nos acompanhando, se quiser, pode também enviar sua pergunta, a gente vai estar direcionando ela aqui. A Fabrício ele também vai estar vendo lá
e poderá responder a tua pergunta. Há um grupo que pode ser, no quesito saúde mental, há um grupo que pode ser encarado como um grupo de risco, Grupo de de riscos, no que diz para respeito à desenvolver saúde transtorno mental. agora na pandemia? Sim, no que diz respeito à Não saúde entendi. mental. No que diz Sim, respeito à saúde mental, há um grupo de riscos, por exemplo, professores, médicos, quem tende a enfrentar o problema frente a frente, tende também a sofrer mais? Por exemplo, médicos, por exemplo. com certeza, com certeza. Porque eles estão lidando diretamente com o problema. E a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas estratégias, algumas dicas, né? Alguns toques que eu elenquei aqui para falar. Na verdade, a minha intenção não é exaurir as estratégias, né? É falar apenas algumas, citar algumas que eu elenquei aqui, para a gente poder se situar, para a gente poder ter uma saúde mental melhor durante a pandemia. Claro e óbvio que profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, que são profissionais que estão lidando, na verdade, nem todos estão lidando, né, com o Covid-19, mas dentro dos hospitais, né, existem enfermeiros que estão trabalhando diretamente com pacientes com coronavírus. Essas pessoas estão muito mais vulneráveis a desenvolver transtornos também. Por quê? Porque além de estarem imersos nesse caos que nós estamos vivendo, eles estão diretamente ali enfrentando o problema e correndo um risco muito maior de também contrair o vírus. Então, tem gente que. A gente vê imagens aí na internet de muitos enfermeiros chorando, muitos médicos. O desespero tomou conta da equipe médica, da equipe de profissionais de saúde, porque eles estão lidando frente a frente com o problema. Uma coisa é nós estarmos de fora, assistindo nos bastidores. Outra coisa é quem está fazendo parte da equipe de salvamento, de pessoas que estão ali para salvar mesmo as vidas que estão infectadas, que estão precisando de um respirador mecânico, né, que estão ali correndo pela sobrevivência, a corrida pela sobrevivência. Então, assim, esses enfermeiros, esses médicos que estão lidando dia a dia, estão lidando frente a frente com o problema, eles têm, com certeza, um prejuízo cognitivo, um prejuízo mental, um prejuízo psíquico muito maior do que qualquer um de nós que estamos simplesmente de fora. Com certeza, porque eles ficam todos os dias ali, eles ficam pensando o tempo todo, será que eu vou contrair esse vírus? Será que eu vou me contaminar com esse vírus? E a gente tem que levar uma coisa em consideração. Alguns médicos, né, alguns enfermeiros, são também pacientes que já têm algumas outras doenças associadas. Por exemplo, alguém que é hipertenso, tem diabetes, alguém que já tem um problema no coração, é cardiopata. Então, essas pessoas que são as pessoas que fazem parte do grupo de risco, no meu caso, que tem um problema de asma, sou também do grupo de risco. Né? Então, assim, essas pessoas que são do grupo de risco e também são profissionais de saúde e estão lidando diretamente com o problema, elas vivem um estresse mental 24 horas, preocupados o tempo todo. Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou sair dessa ileso? Né? Quantos profissionais já morreram? Logo no início já tinham morrido mais de 90 mil enfermeiros no mundo todo. Agora já perdemos as contas. Então, assim, é muito mais conflitante, é muito mais preocupante. Então, ele está lidando diretamente com o problema ali. Então, com certeza, a mente dele não para o tempo todo pensando, né? Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou me contaminar? Então, são pessoas que estão o tempo todo em sofrimento psíquico ali, o tempo todo pensando o fato de poder, né, também se contaminar. Então, é muito mais complicado, com certeza. Outra coisa também interessante é que, como a gente estava falando, alguns profissionais estão tendo que se virar nos 30, a gente pode dizer. Por exemplo, professores. Os professores estão acostumados a estarem na sala de aula, né? Quem tem aula presencial normal, né? Não estou falando do sistema EAD, ensino à distância. Então, essas pessoas, elas estão tendo que fazer das tripas coração, como a gente fala, né? Para poder atender a demanda. Então, assim, está exigindo muito mais do aluno, está exigindo muito mais do professor. O professor tem que fazer videoaula, o professor tem que estar o tempo todo respondendo e-mails, respondendo mensagem no WhatsApp. Então, o aluno, ele não tinha tanto contato com o professor, era só mais em sala de aula. Agora não.
Eles estão o tempo todo, tem professor que está respondendo mensagem de aluno meia-noite, 11 horas. Então, assim, está tendo até uma certa invasão de privacidade, porque todo mundo sabe que o professor ele trabalha muito mais em casa. Então, quando o professor chega em casa, ele quer descansar um pouco, ele quer estar, né, com a família. E aí, muitas vezes, nesse sistema, o que está acontecendo? Ele chega em casa e tem que preparar aquela aula naquele formato completamente diferenciado, né? Tem que estar dando atenção, tem que dar conta da demanda, tem que responder a questionamentos, a indagações de alunos. Então, são profissionais que também estão sofrendo muito na pandemia. Algumas pessoas que já Certo. trabalhavam com home office, né? Já trabalhavam em casa, não estão tendo nenhum problema. E outra coisa, depois da pandemia, nós teremos aí um novo formato no mercado de trabalho. Muita gente aí vai ter que se reinventar, muita gente vai ter que correr contra o prejuízo, e porque o emprego pode aumentar e as pessoas e vai ser exigido das pessoas uma capacitação muito maior para poder lidar justamente com a tecnologia. Fabricião, deixa eu te falar aqui. Eu tenho aqui 3 perguntas. E vou te Certo. encaminhar as 3 perguntas e aí o senhor resolve aí. Primeira pergunta, até da nossa irmã Elisângela, é o seguinte: como lidar com a saúde mental dos idosos nesse tempo de pandemia? Segunda pergunta, ainda falando sobre médicos, profissionais de saúde, que mudaram o seu ritmo, mudaram a sua rotina. A gente vê aí profissionais de saúde que estão dormindo em hospitais, dormindo em leitos de hospitais, estão se alimentando no próprio hospital, enfim, porque estão evitando ir em casa. Outro dia eu vi, por exemplo, uma enfermeira que no dia do aniversário da filha, ela ficou em impossibilidade de abraçar a própria filha, ela chorou muito com isso. Então, como é Sim. ele lida com a situação dessa mudança? Outra coisa é o seguinte, a terceira pergunta é até que ponto a gente pode entender que a mídia contribui para o agravamento da saúde mental? A primeira pergunta foi sobre o que idosos? Idosos, como lidar com o psicológico dos idosos? Tá tendo alguma interrupção, tá? Ok. Não tá dando para ouvir bem. Como Tá lidar, tendo uma interferência. ou seja, será o seguinte, como lidar com a saúde mental ou a saúde psicológica dos idosos? Como lidar, Sim, ou como ajudá-los? como ajudá-los. Beleza. A gente sabe o seguinte, é, os idosos têm toda a questão da família, né? De uma rede de apoio que deveria assisti-lo. Por exemplo, né? Pai, filho, irmão, irmã, que está aí assistindo ao idoso. Eu digo idoso que está impossibilitado, na verdade, né, de sair tudo, que está acamado, por exemplo. Então, o idoso, por si só, ele já tem uma vulnerabilidade de desenvolver, a depender da situação, uma depressão. A gente sabe que muitos idosos entram em quadro depressivo porque, às vezes, são abandonados pela própria família, são rejeitados pelos próprios filhos, vivem situações críticas de abandono, a gente vê isso, né? Até em condições de higiene inadequadas. Então, assim, os idosos já são pessoas que necessitam de um cuidado especial, independentemente da pandemia. Então, na pandemia, os cuidados devem ser redobrados. Redobrados. É claro e óbvio que, para um idoso que fica o tempo todo em casa, né, a pandemia não está alterando muito, né, não está alterando muito a sua rotina. Mas se é um idoso ativo, se é uma pessoa que gosta de passear, gosta de fazer atividade física, se é uma pessoa que gosta de estar na casa de algum amigo, de alguma amiga, tomando chá das 3, por exemplo, né? Então, assim, é uma pessoa que precisa realmente de um acompanhamento, se necessário for, um acompanhamento psicológico. Para quê? Para que essa pessoa possa entender que é uma fase, essa fase vai passar, é só um momento que nós empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Quem tem um parente que é idoso sabe do que eu estou falando, é se colocar literalmente no lugar da pessoa, entender as suas aflições, os seus problemas, os seus questionamentos, as suas necessidades acima de tudo, para que essa pessoa possa se sentir bem acolhida, bem emocionalmente, bem assistida, para que ela não venha ter, por exemplo, se já for uma pessoa com problema, para que ela não tenha um agravamento desse problema, tá?
Então, é tentar melhorar aí, digamos que, a qualidade de vida desse idoso. Melhorar, de alguma forma, a qualidade de vida desse idoso. A gente sabe que, nessa época de pandemia, estão fazendo até acompanhamentos psicológicos online, né? Tem gente que não pode estar na casa da pessoa. Então, teleatendimentos, né? De alguma forma, o telefone mesmo, né? Teleatendimento, ou online para estar acompanhando. Se houver necessidade. Se não houver, é a questão do apoio da própria família, é a questão do acolhimento da própria família, é a criança, é a família estar ali o tempo todo conversando com ele, né? Levando informações a ele, e tomar cuidado com informações exageradas em relação à doença, para tentar fazer com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. A segunda pergunta foi sobre o quê? Então, é o seguinte, é, profissionais de saúde que mudam a rotina da sua vida, ficam sem vir em casa, dormem no hospital, se alimentam por lá mesmo, fica impossibilitado de ter contato com a família. Se essas pessoas tendem a ter agravamento na saúde mental por conta Com dessa certeza, mudança de rotina. com certeza. Tudo depende da questão da resiliência. Tudo depende da facilidade à adaptação a mudanças. Se é uma pessoa que tem uma facilidade a se adaptar a mudanças, ela não terá problema. Agora, se é uma pessoa que tem uma dificuldade, uma pessoa que é muito caseira, é muito família, está o tempo todo ali junto com os pais, com os filhos, essa pessoa vai ter uma dificuldade muito maior. Imagine bem, eu estava vendo até um jornal há poucos dias, profissionais que estavam ficando 40 horas no hospital sem sair. Então, imagine bem, vamos supor uma enfermeira, uma médica, ela tem esposo, ela tem filhos, então ela fica o tempo todo no trabalho. Outra coisa que a pandemia pode também gerar é o que nós chamamos de síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental. É muito comum em profissionais da educação, mas também em profissionais da saúde. Tá? Então a pessoa está ali tão pressionada psicologicamente que ela pode entrar em um desgaste profundo. E como disse o pastor Paulo Wayne Cordeiro, ele fala no livro Andando com o Tanque Vazio, é como se você sentisse no carro na reserva, o esgotamento físico e mental, porque está exigindo tanto do físico, a gente sabe que quem é enfermeiro, quem é técnico de enfermagem, principalmente, trabalha muito, e nessa época, então, dobrado. Então, o que acontece? Exige muito do profissional de saúde, e aí ele tem que ter uma certa estrutura. Por isso que a gente tem visto aí várias entrevistas, vários hospitais, enfermeiros, médicos, tentando se equilibrar, mas quando saem dos corredores começam a chorar, porque uma pane no sistema, é um problema tão que está deixando aquela pressão muito grande. Então, você está sendo obrigado a se reinventar, você está sendo obrigado a viver algo que você nunca viveu. Então, assim, exige muita resiliência, tem que realmente ter estrutura para suportar esse desafio muito grande. Então, tem muita gente sim adoecendo e algumas, como eu falei, dependendo da resiliência, vão suportar, outros vão desenvolver outros quadros, algum quadro clínico aí, mental, né? E outros podem até ter uma piora, se já são portadores de um transtorno. Certo. E até que ponto a mídia contribui para o agravamento da saúde mental? Como? Até que ponto a mídia contribui para o agravamento? A mídia. A gente vai falar Sim, sobre isso daqui a pouco, mas já que foi perguntado, vamos lá. Nós temos que tomar cuidado com as informações. Algumas informações não são reais, não são fidedignas. Nós temos que conhecer a fonte, saber de fato se quem está falando tem propriedade no assunto, se quem está falando sabe o que está falando de fato, né? Entrou aí a questão da política, infelizmente. Infelizmente a política entrou no meio de tudo isso aí. Está um jogo de poder. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas notícias estão chegando distorcidas, adulteradas. Então, eu não aconselho ninguém a ficar o dia inteiro na frente da televisão, ouvindo rádio ou na internet o tempo todo, buscando informações acerca do Covid, acerca da pandemia. O que a gente tem que entender é o seguinte, não há como mudarmos a situação. Nós já estamos imersos nela e a gente tem que fazer o quê?
simplesmente ter estrutura para suportá-la. Não há como mudar. Nós não temos como mudar a situação. Nós temos que esperar a situação melhorar para que a gente possa sair desse quadro ileso. Mas não tem como fazer nada, não há como a gente mudar. A gente precisa ir esperar, dar tempo ao tempo, mas tomar muito cuidado com aquelas informações que chegam. A gente sabe que a velocidade de informações é muito grande, em tempo real. A gente sabe que hoje uma notícia acontece lá na China, no mesmo momento, todos nós já sabemos no mundo inteiro. Eu estava ouvindo algo sobre a síndrome do pensamento acelerado, né, o transtorno da ansiedade. Hoje, se nós observarmos uma coisa, uma criança de 6, 7, 8 anos tem muito mais informações do que o imperador de Roma no auge de Roma. Imagine bem que estrutura uma criança tem, muitas vezes, para suportar tanta informação e com tanta velocidade que chega. Então, da mesma forma, o que está acontecendo? Se eu ficar o tempo todo preso em frente à televisão, o tempo todo olhando na internet, eu vou acabar realmente tendo um problema muito sério. Então, filtrar informações, ver o que de fato é fidedigno, o que não é, o que é real, o que não é. Enfim, não assistir tudo. Escolha um momento do dia para assistir, pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Escolha um momento, escolha um jornal de credibilidade para assistir, para ouvir o documentário a respeito da pandemia, para depois nos cair. E o pior de tudo é que muita gente compartilha notícias falsas. A gente está aí, qualquer coisa hoje viraliza. Hoje, no WhatsApp, você passa informação aqui, e aí todo mundo começa a compartilhar, e às vezes a informação é errônea, informação falsa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí tem gente que não tem estrutura, começa a ficar apavorado, começa a entrar em pânico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com as informações, para não termos problemas mais graves. Certo. Deixa eu te falar. Tá nos surgindo muitas perguntas. Eu sei que tu tens aí preparado uma pauta e o senhor precisa desenvolvê-la. O que eu vou lhe pedir é que o senhor, se possível, depois, nos comentários aí, responda as perguntas, e aí o senhor segue agora com a sua pauta. Pode ser assim? Pode ser. Pronto. Aí segue sua pauta. Tá certo. Então, assim, eu elenquei algumas estratégias para manter a saúde mental no isolamento social. A primeira, nós já falamos aqui, limitar o tempo de acesso a informações acerca do Covid-19. Limitar o tempo. Escolher uma parte do dia para ter informações acerca da doença. Outra coisa, já falamos também, procurar fontes confiáveis para evitar o quê? O pânico desnecessário ou uma falsa esperança, o que acaba prejudicando a saúde mental, porque gera expectativa, né? Se for uma notícia muito ruim, pode causar um pânico. Se for uma falsa esperança, também pode deixar todo mundo na expectativa, vai sair, vai acabar, vamos voltar a ter aí voos, vamos voltar a ter ônibus circulando, e daqui a pouco a pessoa fala, não, a notícia não é essa não. Ainda não resolveu o problema. A situação ainda não foi contornada. Então, tomar muito cuidado com essas questões. Outra coisa, ao invés de nós compartilharmos no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, no Direct, notícias de muitas pessoas que morreram, por que não compartilharmos histórias de quem viveu com o vírus e superou a doença? A gente tem visto pessoas de mais de 90 anos que passaram pela doença e se recuperaram muito bem. Então, assim, ao invés de compartilhar notícias ruins sobre quem morreu, quem deixou de morrer, ou quem está no balde de oxigênio, ou quem está no respirador mecânico, está morrendo, vamos falar aí sobre os testemunhos. Quem viveu e quem saiu, quem se recuperou. Então, a gente tem que saber qual informação passar uns para os outros. Outra coisa, nós temos que entender, que eu já falei aqui, a situação está fora do nosso controle. Mas nós não podemos entrar em desespero. E aí que é necessário que haja um equilíbrio emocional. Está fora do nosso controle, mas nós temos que manter a calma, manter a esperança, manter a tranquilidade, ter autocontrole diante da situação. Outra coisa, exercícios de respiração profunda, né? Faça um exercício de respiração profunda, isso vai nos fazer acalmar, tentar tirar a mente do foco, né? Tentar tirar a mente da pandemia, entender que o momento é hoje, eu tenho que viver o hoje. E é uma coisa que eu aconselho.
Quando eu falo de resiliência, eu volto aqui a tocar nesse assunto, eu não falo apenas de uma adaptação às mudanças, mas eu falo de uma evolução em meio à mudança. Olha que interessante. Tem gente que vai evoluir durante a pandemia. Olha que interessante. Quando a gente fala de deserto na Bíblia, a gente fala que deserto é lugar de provação. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que deserto também é lugar de provisão. Que deserto é escola. Que deserto nos traz aprendizado. Então, eu costumo dizer que a pandemia está sendo uma das maiores pedagogas que eu tive em toda a minha existência. Por quê? Porque eu estou aprendendo muitas coisas durante a pandemia. Durante a pandemia, você começa a valorizar mais o ser humano, você desenvolve mais a empatia, você consegue se colocar no lugar do outro, consegue entender o desespero do outro, consegue entender a aflição que o outro está vivendo. Então, assim, você acaba tendo uma nova visão, tendo uma visão de mundo diferenciada daquela que você tinha outrora. Então, assim, aproveite o momento. Olha que interessante. Nós temos que aproveitar o momento inoportuno para torná-lo oportuno. Você fala minha. Eu e a minha mente agora. Então, vamos aproveitar o momento inoportuno e torná-lo oportuno. Ao invés de ficarmos arrancando os cabelos, desesperados, preocupados, meu Deus, será que eu vou pegar isso, será que eu vou pegar aquilo? Está morrendo gente do meu lado. Por que não pararmos e pensarmos o que eu posso fazer durante a pandemia? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? O que eu posso fazer? Eu posso ampliar meus conhecimentos. Tem cursos online, vários cursos e gratuitos, cursos de idioma, tantas coisas que você nunca conseguiu fazer por causa da correria. Quantas pessoas, por exemplo, que trabalham o dia todo, tanto o marido como a esposa, não tem tempo para os filhos. Agora é hora de quê? Ó, diálogo. 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 Aproveite o momento que você tem agora com o seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu cônjuge. E aproveite, ó, para fortalecer os vínculos. Fortalecer vínculos. Restabelecer empatia. Isso é muito importante. Outra coisa, mesmo em casa, é importante mantermos hábitos saudáveis. Por exemplo, respeitar o momento de dormir bem, ter uma noite tranquila, se alimentar bem, praticar atividade física através da ginástica funcional, você pode fazer em casa mesmo, e sempre respeitando, claro, os limites do seu corpo. Então, vamos mudar, simplesmente, ao invés de nós ficarmos parados, vamos redirecionar o foco, vamos mudar, aproveitar para fazer aquilo que você não conseguia devido à falta de tempo. A gente sempre reclama, não tenho tempo para nada, minha vida é um corre-corre. Então aproveite agora que você tem tempo de sobra para ouvir música, para assistir série, para fazer cursos online, como eu falei, resgatar o contato com amigos distantes. Olha que maravilha que a tecnologia está nos possibilitando na pandemia. Pare para imaginar, se não fosse a internet hoje, como nós estaríamos vivendo? Com certeza o número de transtornos mentais seriam maiores. O número de agravamentos psíquicos seriam maiores. Por quê? Seria maior. Porque nós não teríamos contato uns com os outros. Olha a internet, WhatsApp, chamada de vídeo, né? Lives. Você pode ver seu parente, seu familiar, seu amigo, se nós não tivéssemos a tecnologia. Então, hoje, a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Então, a internet está sendo extremamente útil durante a pandemia. E a gente fala sempre que a gente tem que saber navegar, mas não afogar, né? Tomar cuidado para não afogar na internet. Agora não, a gente está sabendo navegar porque é necessário e preciso, né? Outra coisa, organizar seu e-mail, seus arquivos, suas pastas, ler um bom livro, atualizar informações. Quem é profissional da saúde, da educação, quem é advogado, tem que estar o tempo todo estudando, buscando aí a educação continuada, porque leis mudam todos os dias, protocolos, portarias. Então, a gente que é profissional de saúde, que é profissional também do direito ou de outras áreas, tem que estar o tempo todo se atualizando. Então, aproveite para atualizar informações, para colocar a casa em ordem, porque depois da pandemia você vai tornar a reclamar da falta de tempo. Outra coisa, como eu já falei, quem faz tratamento, quem já tem transtorno, quem já tem um diagnóstico, por exemplo,
de transtorno de ansiedade generalizado, TAG, quem tem já diagnóstico de depressão maior, de um transtorno bipolar, de uma esquizofrenia, não pode parar o tratamento. Tem que continuar tomando medicamento, tem que continuar fazendo psicoterapia, porque a gente sabe o seguinte, que os medicamentos, eles são utilizados para o alívio sintomático, sinais e sintomas. Então, o psiquiatra, ele vai prescrever medicações para aliviar sinais e sintomas das doenças psiquiátricas. Mas é necessário que o paciente vá ao psicólogo ou ao psicanalista para fazer as terapias. Por quê? Vou explicar aqui, trocar em miúdo. Se você está com uma febre e você toma uma dipirona, uma paracetamol, você pode reverter a febre naquele momento, mas daqui a pouco tempo ela vai voltar. Por quê? Porque você só aliviou os sintomas. Mas e o problema de base continua. Vamos supor que você esteja com a garganta inflamada. Então você precisa tomar um diclofenaco, uma nimesulida. Então o que acontece? Da mesma forma, é uma doença psiquiátrica. Os medicamentos servem para um alívio sintomático, mas o problema de base continua instalado. Então, eu preciso fazer o quê? Acompanhamento com psicólogo, com psicanalista. Talvez uma pessoa que está com a depressão, porque foi rejeitada lá atrás, na infância, foi abandonada, é uma pessoa que a gente chama de órfão de pais presentes. Tem pai e mãe, mas não tem afeto, tem carinho, tem amor. É uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância. E aí, às vezes, a pessoa chega na adolescência, na fase adulta, e diz o seguinte: eu estou sentindo uma tristeza muito grande, muito forte, e não tem causa. Essa pessoa diz: não tem causa. Só que quando você vai buscar o histórico dela, você vai entender que a causa da doença está lá atrás, muitas vezes na infância. Freud disse certa feita, Freud disse, afirmou categoricamente, na verdade, que 90% dos processos mentais são inconscientes. Então a gente acha que está triste e não tem motivo, não tem causa aparente, mas na verdade tem motivo sim. E é preciso buscar essa causa. Né? Então, assim, continue o tratamento, não pare o tratamento. Outra coisa. Eu falei, não adianta ficar procurando o motivo do problema. Não adianta. Por que está acontecendo isso? Foi Deus? É praga do Apocalipse? Né? Que o povo fica desesperado, e no meio cristão, então, isso é muito comum. Jesus está voltando, e aí a gente volta lá, né? Quando vires morte, fome, guerra, peste, terremoto, né? Não é ainda o fim, é o princípio de dores. A gente está vivendo o princípio de dores, a gente pode dizer. Então, assim, não adianta querer saber por que aconteceu isso. O foco agora é tomar as precauções devidas para minimizar os efeitos do problema. E vamos parar com esse negócio de dizer que crente não pega coronavírus. Vários pastores já morreram com isso. Aí tem gente com mentalidade tão arcaica, tão retrógrada, que diz: cristão não pega coronavírus. Pelo amor de Deus. O sol brilha para todos. Todos nós estamos sujeitos aos infortúnios da vida. Não adianta a gente querer dizer: eu sou crente, eu estou blindado. Já morreram muitos cristãos. A gente acabou de ver aí, há poucos dias, a cantora Fabiana Anastácio. Pastores têm morrido. Então, assim, vamos tomar cuidado, vamos usar máscara, vamos usar álcool em gel, lavar bem as mãos, lembrando que álcool em gel é somente... você usa o álcool em gel quando está na rua, quando você não tem acesso a uma pia para lavar a mão. O correto é lavar a mão com álcool e sabão mesmo. Álcool em gel é quando você está... É uma gambiarra, quando você está na rua. Então, assim, se cuidar, evitar aglomerações. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Né? Se tiver que ir ao banco, se tiver que ir lá sacar seu auxílio emergencial, vá, volte imediatamente. Não fique debaixo de papo na rua. Evite o máximo, se você puder, de ficar na rua, em aglomerações. Agora, quem trabalha, quem não pode, né, ficar em casa, é outro esquema. Né? Então, assim, é preciso criar uma rotina saudável. Se você tinha uma rotina, vamos criar agora uma rotina saudável. Como eu já falei aqui, respeitar a individualidade do outro. Cada um tem uma estrutura para responder a determinado estresse, a determinado problema. Outra coisa, encarar o problema com uma visão positiva. Imagine o que você pode fazer agora sem pensar no futuro. O problema nosso, o que gera ansiedade, é justamente essa preocupação. O que eu vou fazer depois da pandemia? Não se preocupe com isso. Se preocupe com o que você vai fazer hoje. Agora, porque tem gente que está assim, ó, de braço cruzado, esperando a morte chegar, esperando o trem passar,
O que eu vou fazer? Não, meu amigo, aproveite, você está na pandemia, você está em casa, vai ler a Bíblia, vai fazer um curso teológico, vai fazer um curso de idioma, vai ler um livro bom. Talvez você tenha algum livro em casa, mas não teve coragem de ler ainda, não teve tempo para ler. Vai ler esse livro, aproveite, otimize seu tempo, aproveitar para exercer a gratidão. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto muitas pessoas já morreram, enquanto muitas pessoas tiveram complicações, algumas pessoas tiveram complicações depois por causa da infecção, nós estamos aqui. Não sabemos se teremos ou não. Que o Senhor nos guarde. Não estamos isentos, não estamos ilesos disso. Mas vamos exercer a gratidão. Enquanto nós estamos aqui conversando, tem muita gente que já está morrendo. Tem muita gente que acabou de morrer devido à pandemia, ao coronavírus, ou devido a qualquer outro problema de saúde, ou algum outro problema. Então, exercitar a gratidão. E é isso que eu tenho para hoje. São algumas dicas que eu elenquei aqui para a gente poder estar falando. Excelente, excelente. Nosso bate-papo foi bem comentado, foi bem visto, superou o que esperávamos. Interessante, até porque tinha muitas pessoas já criando expectativas com a nossa conversa. E aí, para quem nos acompanha, ficou aí dicas, informações de como fazer, de como passar por essa pandemia, passar por essa situação sem termos maiores prejuízos mentais. O que se discutiu aqui foi a questão da saúde mental na quarentena. Fabrício, filho, Deus te usou, como sempre tem feito. O senhor foi muito útil com seus conhecimentos. A gente pode voltar em outra oportunidade com outro assunto ou com o mesmo assunto, mas eu quero deixar agora aqui esses minutos finais para o senhor fazer as suas considerações. Tá certo. Bom, eu quero agradecer ao senhor pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o assunto. E a gente não teve por finalidade aqui exaurir o assunto, porque o assunto é muito vasto, é muito abrangente. Compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe que ninguém sabe tudo, sobretudo em relação ao coronavírus, que é algo novo, que desafiou até mesmo a medicina, mas a gente tentou aí falar um pouquinho, né, do que fazer, alguma estratégia que pode ser usada para pelo menos minimizar os efeitos danosos da pandemia. Então, que Deus abençoe a cada um, você que esteve conosco, se puder compartilhar esse vídeo. Nós não estamos aqui atrás de likes, nós não estamos aqui atrás de visualizações. O que nós estamos aqui fazendo é compartilhando algumas informações, porque é um momento de nós ajudarmos ao próximo, ajudarmos a nós mesmos, ajudarmos ao outro, exercemos a empatia, né? A gente tem que ter empatia, se colocar no lugar dos outros. E aqui eu costumo falar sempre, eu vou repetir hoje, o maior exemplo de empatia que nós temos foi o nosso Jesus Cristo. E eu gosto de citar a passagem de Zaqueu. Olha que interessante, pastor. Zaqueu sobe uma figueira brava para ver Jesus. Nós sabemos que Zaqueu era de baixa estatura, e todas as vezes que ele olhava para alguém, era de baixo para cima. Naquele dia, Jesus olha para Zaqueu de baixo para cima. E Zaqueu, pela primeira vez, olha para alguém de cima para baixo. Sabe o que Jesus fez ali? Se colocou literalmente no lugar de Zaqueu. Era como se Jesus falasse assim, agora eu estou me colocando no seu lugar. Eu estou exercendo a empatia. Porque a empatia é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. Jesus se coloca literalmente no lugar de Zaqueu. Então, eu acredito que quando Zaqueu olha para Jesus e vê o olhar de Jesus, ele percebe, meu Deus, esse é o Salvador, esse é o Messias, esse é o Cristo, porque ele veio a este mundo para se colocar no meu e no seu lugar, e foi o que ele fez posteriormente naquela cruz. Por isso que eu e você estamos aqui hoje, e nós somos gratos ao Senhor pela sua graça, favor imerecido. Que Deus abençoe a cada um de vocês e continue orando em nosso favor para que nós possamos continuar firmes
falando sobre o assunto, conversando a respeito do tema, para que Deus venha nos dar graça, né, para suportarmos aí esse período tão difícil. E eu creio que em breve nós estaremos aí mais uma vez fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém. Esteve conosco também cantora Surani Brito. Surani, minha irmã, Deus abençoe, tá? Que Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Sura, vamos bater um papo também. Nós vamos combinar de batermos um papo também, vai ser só vitória, tá bom? Um abraço a meu irmão Manu, Deus abençoe, tá bom? Fabrício, meu filho, por fim, faça uma oração por nós, por gentileza, e a gente finaliza. Amém. Eu quero mandar um abraço para a nossa amiga e irmã aí, cantora Surani Brito, cantora Cirlane Brito, essas abnegadas servas de Deus. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu digo para elas que sou fã. É muito bonito você ver pessoas que têm um chamado tão bonito de Deus e continuam simples, humildes. E eu falo com elas, vocês vão longe, vocês vão longe. Sou admirador. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por este momento que passamos aqui compartilhando algumas informações acerca desta temática tão relevante, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Osnildo Daire, pela vida da família dele, pela vida de cada um que esteve conosco nesta live, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Eu te peço, Senhor, venha tomar cada um debaixo de tuas potentes mãos. Venha abençoar cada profissional que está nesse momento lidando diretamente com este problema. Profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, todos aqueles, Senhor, que estão lidando de uma forma ou de outra com a pandemia, não apenas com a pandemia diretamente, mas também com aqueles que estão lidando com as consequências danosas da pandemia. Senhor, venha guardar cada um de nós, nos proteger, nos livrar de todo o mal, que nós possamos conseguir passar por esse deserto e sairmos ilesos, sairmos tranquilos, nos dá resiliência, nos dá estrutura, nos dá capacidade para podermos suportar esse momento de aflição. Senhor, estas vezes nós te pedimos, te agradecemos, dê-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe a todos. Obrigadão, irmãos, Deus abençoe. Amém.